Olá pessoal, se vocês pesquisarem no Google pelo Papa Gregório XI, receberão como resposta um pontífice eleito em 1370. Existem, entretanto, alguns fatos sobre a história da Igreja que você não encontra facilmente nos sistemas de buscas da internet e que são muito pouco conhecidos. Um deles, certamente, é a existência de 2 papas com um só nome. Exatamente. O Gregório XI do século XIV não foi o primeiro a escolher o nome Gregório XI. Isso, pelo menos, para respeitados historiadores do Vaticano. Essa duplicidade na escolha do mesmo nome ocorreu porque um papa teria falecido apenas um dia após a sua eleição. Tal fato inusitado fez com que a sua contagem de nome papal, Gregório, ela fosse desconsiderada. Bom, quem assistiu ao vídeo sobre o Papa João XXI nesse canal, verá que nele é informado que durante o conclave que o elegeu, um cardeal veio a falecer. Esse fato histórico é sabido por muitos e não sofre contestação. O que poucos sabem é que esse cardeal, pouco antes de falecer, foi eleito Papa. O seu nome era Vicedomino de Vicedominis, o nome escolhido, Gregório XI. Vicedomino de Vicedominis nasceu na Itália no ano de 1210. Foi elevado a cardeal em 3 de junho de 1273, durante o pontificado do seu primo Gregório X, que ficou famoso pela edição da bula Ubi Periculum, que regulou as eleições papais. Vicedomino foi decano do Colégio de Cardeais em julho de 1275. Em 1276, assume o trono de Pedro Adriano V, que, entretanto, ele teve um curto pontificado, vindo a falecer nesse mesmo ano. Com a sua morte, inicia-se em 18 de agosto de 1276 um conclave que termina no dia 8 de setembro desse mesmo ano com a eleição de João Pedro Julião, que adotou o nome de João XXI. Acontece que, para parte dos especialistas em história da Igreja, no dia 5 de setembro, Vicedomino foi eleito Papa. Com o intuito de homenagear o Papa Gregório X, ele adotou o nome de Gregório XI. Por um desejo divino, entretanto, Vicedomino nunca assumiu formalmente o pontificado, pois veio a falecer no dia seguinte ao da sua eleição, ou seja, 6 de setembro. Ele nunca chegou a ser anunciado Papa. Com a morte do Papa eleito, criou-se um impasse. A eleição seria tornada pública, devendo ser formalizado posteriormente o novo conclave com toda a burocracia e dificuldades existentes, ou simplesmente a eleição de Gregório XI seria omitida, continuando o conclave como se ela nunca tivesse ocorrido. Em face dessa situação inusitada, eu entendo que ficou mais fácil para o Colégio de Cardeais simplesmente ignorar a eleição e continuar o conclave. Escolha diferente, além de trazer especulações perigosas sobre a causa da morte do Papa eleito, ensejaria um prolongamento da sede vacante, pois um novo conclave teria que ser, formalizado. Isso geraria confusão numa época já pautada por instabilidades. Boa parte dos historiadores não aceitam a eleição de Gregório por falta de registros, mas nomes de peso como Lorenzo Cardella, membro da Igreja e historiador respeitado, Gaetano Moroni, escritor italiano especializado em história da Igreja e membro da corte papal, e Francisco Burke Young, defendem que Vicedomino foi eleito. Esse canal entende ser factível a tese da vitória de Vicedomino de Vicedominis. A ausência de registros pode ter sido proposital a fim de esconder a eleição. Infelizmente, poucos historiadores se debruçam sobre esse conclave pouco ortodoxo de agosto a setembro de 1276, que teve como vitorioso oficial o Papa João XXI, único português da história. Seria muito importante que pesquisas profundas fossem realizadas a fim de provar a eleição de Vicedomino ou enterrar de vez essa tese. Infelizmente, essas pesquisas nunca ocorreram. É isso aí, pessoal. Valeu!